Peço aos senhores vereadores que façam o registro de sua presença. Bom dia, senhores vereadores, público presente, telespectadores e funcionários. Solicito ao primeiro secretário que verifique a presença para que possamos iniciar o nosso trabalho da terceira sessão ordinária do ano de 2020. Bom dia a todos. Senhor presidente, há número legal. Havendo número legal, com a graça e a proteção de Deus, às 9h19, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária do ano de 2020, na ordem do expediente. Gostaria de informar a todos que essa sessão está sendo transmitida apenas pelo Facebook. No final de semana, houve um roubo da fiação lá no setor de transmissão. Ontem já foi feito todos os reparos necessários, mas ficou impossibilitado, né? Hoje está fazendo a transmissão, mas já está tudo resolvido. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item número 1 da pauta. Senhor presidente, há sobre a mesa um ofício administrativo. Há sobre a mesa um ofício administrativo. Por favor, excelência, pode fazer a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Franca, ofício administrativo 203 de 2020, justificativa de falta à terceira e quarta sessão ordinária. O vereador que este subscreve apresenta a justificativa de falta à terceira e quarta sessão ordinária a serem realizadas no dia 18 e 27 de fevereiro de 2020 por motivos particulares. Sendo assim, solicito que os valores referentes a essas sessões sejam devidamente descontados do subsídio mensal. Solicito a juntada no procedimento administrativo número 77 de 2016. Franca, 3 de fevereiro de 2020, Adermes Marini, vereador. Este ofício e os demais encontram à sua disposição dos senhores vereadores para consulta na Secretaria da Casa. Senhor presidente, um ofício do gabinete do secretário de Segurança e Cidadania. Ofício 04 de 2020, Secretaria de Segurança e Cidadania para a Câmara Municipal de Franca. Encaminhamento do relatório quadrimestral, memorando 00820
da Jari. Excelentíssimo senhor, encaminho a vossa senhoria relatório quadrimestral de arrecadação das multas de outubro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Márcio Antônio dos Santos, secretário de Segurança e Cidadania. Senhor presidente. Eu gostaria de solicitar silêncio, principalmente da parte dos servidores que se encontram aqui, porque a transmissão via Facebook não sai legal quando tem essa conversação em volta. Então, gostaria de pedir a colaboração de vocês. Excelência. Senhor presidente, indicações. Tratando-se de indicações, consulta o plenário para que se faça a leitura apenas da quantidade. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Arrozinho, Aurelindo da Silva Lima, 4. Claudinei da Rocha Cordeiro, 1. Della Mota, 2. Donizete da Farmácia, Antônio Donizete Mercúrio, 5. Nirlei de Souza, 6. Moção de aplauso. Adermes Marini Júnior, moção de aplauso ao soldado Walker Isaac de Souza pelo atendimento humanizado de Libras a um deficiente auditivo. Encaminhe-se à próxima sessão ordinária. Moção de apoio. Autoria coletiva. Moção de apoio referente à continuidade do Fundeb, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, cuja vigência está assegurada até 31/12 de 2020. Essas e as demais encaminhem-se à próxima sessão ordinária. Relatório de viagens. Carlos Eduardo Evangelista, relatório de viagem à cidade de Brasília, no dia 28 e 29 de janeiro de 2020. Claudinei da Rocha Cordeiro, relatório de viagem à cidade de São Paulo, entre os dias 4 e 7 de fevereiro de 2020. Fábio Washington da Silva, relatório de viagem a São Paulo, no dia 4 de fevereiro de 2020 a 7 de fevereiro de 2020. Esses relatórios encaminhem-se ao Departamento Financeiro. Senhor presidente, matérias que dependem de votação. Ata sessão ordinária Maria Laura de Oliveira Souza. Ata solene ordinária. Primeira sessão 2020. Com a palavra o plenário. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento. Pastor Otávio Pinheiro requer informações a esta casa sobre os motivos da não aplicação da Lei Complementar 238 de 2014, que acrescenta ao Código Tributário do município de Franca a hipótese de isenção de IPTU para um único imóvel realizado por portadores de câncer. Peço a palavra. Com a palavra o plenário. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Cristina Vitorino. Peço a discussão da matéria. A pedido da vereadora Cristina Vitorino, essa matéria será discutida na próxima sessão ordinária. Requerimento do pastor Otávio Pinheiro requer informações sobre quais escolas municipais estão sem monitores para alunos portadores de transtorno espectro autista e quais providências a prefeitura está tomando para solucionar este problema. Com a palavra o plenário. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Cristina Vitorino. Peço a discussão da matéria. A pedido da vereadora Cristina Vitorino, este requerimento será discutido na próxima sessão ordinária. Senhor presidente, esgotadas as matérias. Tendo esgotado as matérias, peço ao primeiro secretário que chame os vereadores que se inscreveram para o uso da tribuna. Della Mota, peço ao pastor Otávio para assumir a primeira secretaria. Com a palavra, o vereador Della Mota, 10 minutos com a partes. Bom dia a todos, senhor presidente,
pessoal da imprensa, pessoal que aqui nos assiste, nobres vereadores, Cristina Vitorino. Senhor presidente, apenas algumas citações, pontuações deste vereador, recorrente novamente às denúncias que estão acontecendo no NUBS da nossa cidade de Franca, principalmente no tocante ao atendimento e ao atendimento da farmácia. O que está acontecendo lá, e não é a primeira vez que esse vereador já fala, é uma constância e não evoluiu em momento algum. O cidadão vai lá, principalmente idoso, tem o atendimento no período matinal, e a farmácia só inicia às 13 horas. Então, se o idoso for atendido às 7 horas da manhã, ele tem que ficar até às 13 ou retornar posteriormente para pegar o remédio que foi ministrado pelo médico. Isso aí já é recorrência, nós falamos algumas vezes aqui, então concito exatamente o secretário para analisar essa situação, principalmente na questão de favorecimento desses idosos. Não só idosos, as pessoas que vão nesse... Primeiro, um tempo de espera muito grande. E segundo, na questão do remédio que tem que pegar. Imagina o idoso saindo da consulta médica, indo para a casa dele e retornando às 13 horas para aguentar mais uma fila para aguardar, para pegar a medicação. Então, nós já falamos algumas vezes aqui, é uma recorrência do que está acontecendo. Tem coisas que tem que fazer uma alteração na escala de serviço. É simples assim, né? Na questão do atendimento. Nós precisamos tratar a população com carinho, principalmente com tal de respeito, né? Por quê? Não é questão dos servidores que estão lá, é questão da chefia que não está fazendo uma alteração, principalmente no tocante da escala de serviço, para beneficiar aqueles que já estão carentes, já estão doentes, estão necessitados, e não existe a atenção exatamente do poder público. Então, mais uma vez, eu concito o secretário de Saúde, tem um carinho especial, altera, visita o NUBS, essa UBS, para saber como é que realmente está. Principalmente, dá um pulo lá, a última reclamação que eu tive foi lá do Paulista. Então, dá uma encostada lá no Paulista e verifica, porque nós iremos lá daqui a pouco. Mas é bom isso, secretário. O senhor sempre é cioso com as coisas, sempre está preocupado com a população. Uma pequena alteração não vai surgir, não vai causar um mal a ninguém. O pessoal aí da segurança, da Secretaria de Segurança e Cidadania, senhor secretário, vamos verificar os coletes balísticos dos guardas municipais. Colete balístico, secretário, e os seus diretores aí, seus coordenadores, têm validade. Se acontecer qualquer coisa com os coletes balísticos dos guardas municipais estando vencido, já sabe o que vai acontecer. Então, é só pegar o painel que está dentro do colete, retirar da capa, tem a validade do colete balístico. Seria interessante verificar, secretário. Outra pontuação que já é rotineira desse vereador vir aqui nesse plenário, usar essa tribuna e falar. Área central. Novamente estivemos lá na área central. Vamos dividir a área central. Primeiro vamos falar um pouco do terminal Ayrton Senna. Aquilo lá foi uma maquiagem. Aquilo lá é uma vergonha. Aquilo lá jogaram uma tinta para disfarçar, para falar que está tudo ok. Lamentável a situação. Aquele policarbonato tem que ser trocado. E outra coisa, alguém precisa olhar lá para os usuários, não é isso? O que acontece? Nós pedimos para colocar bancos lá. Não tem banco, então você vê, a todo momento, você vê qual ancião, qual idoso que está sentado, ou tem que fazer um revezamento para descansar até aguardar a chegada do ônibus. Então, não colocou banco, não fez uma reforma necessária. Você observa que lá também está sujeito às intempéries,
né, nós tivemos lá, é a mesma reclamação, é usual, principalmente coloca um banco lá para os idosos sentarem. Agora, vamos subir um pouquinho acima lá na Praça Barão. Aí virou Bangu mesmo. Aí virou Bangu. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Essa casa aqui, aí eu cobro os fiscais agora. Essa casa, quando foi necessário, equiparou os salários lá, elevou para fiscalizar os ambulantes. Cadê a fiscalização? Salvo engano, no serviço público, é prevaricação. Então, os fiscais da vigilância não estão presentes na fiscalização. E lá virou terra de ninguém. É que hoje não tem condições de passar no telão. Eu estive lá, fotografei. É um local totalmente que cidadão, a família não pode transitar lá. Não pode. Não pode. Ou nós tomamos conta do espaço público com consciência, responsabilidade, nós preservamos aquela área lá, ou aquela área vai ser tomada por delinquentes. O pessoal, os ambulantes, seria bom chamar os ambulantes, notificar os ambulantes que estão lá, principalmente para orientar aqueles ambulantes. Se pode, se não pode, tem que ter uma fiscalização. O que não pode é deixar abandonado do jeito que está abandonado. E olha que nós andamos, subimos e descendo. Não tem condições de você ter hora, passar de frente ali o Barão ali. Não tem condições. Não tem condições. Ali é necessário naquela casinha, mais uma vez, nós vamos falar a mesma coisa. Naquela casinha do artesanato, faz uma base da polícia, faz uma base da Guarda Municipal. Nós temos que tomar conta do espaço público. Um espaço maravilhoso. Aquele piso lá é incrível quando você tem condições de enxergar aquele piso. A nossa cidade é a cidade. Pega seus ambulantes, faz uma orientação a eles. Estabelece normas, estabelece critérios, né? E aí nós equiparamos a gratificações dos agentes de fiscal e nós não observamos a presença deles lá. Deixar de fazer alguma coisa é prevaricação. Se não mudou nada, está prevaricando na função. O que está acontecendo? Ou será que essa casa vai ter que convocar o chefe da vigilância para ser ouvido aqui? Para saber o que está acontecendo? Da onde que está partindo essa ordem? Para fiscalizar ou não fiscalizar? Será que estão quebrando a mão? Não estão fiscalizando? Né? É muito triste você ver um território tão bonito que nem aquele, árvores, e está tomado, virou 25 de março lá, virou 25 de março. Eu fico muito preocupado com aqueles comerciantes que realmente pagam impostos, têm funcionários, prestam um serviço de qualidade, as suas mercadorias têm garantias, recolhe tudo, e aí existe uma concorrência desleal naquele momento. Então, é necessária a presença naquele espaço do poder público. Nós não podemos deixar tomar conta, senão vai virar terra de ninguém. Os bancos lá naquele espaço, é lamentável. É lamentável não ter colocado uns bancos no Ayrton Senna para os idosos sentarem. E nós estivemos lá e a gente fica triste, porque quem que você vai tirar lá? O cara que tem 80 anos ou o cara que tem 85 anos para sentar? É complicado. O banco é necessário naquele local. Senhor presidente, eu ia falar novamente do centro hiperbárico, mas como não tem o telão, eu só vou falar alguns dados daquele centro hiperbárico, Donizete, você que é do assunto. Em 2010, foi o maior atendimento lá dentro do centro. Eu visitei o centro hiperbárico. Realizamos, entre prefeitura e a DRS 8, 10.190 sessões, sendo equivalente a aproximadamente, Donizete, 170 pacientes. Entretanto, em 2019, estou falando 2010, até agora,
O atendimento caiu drasticamente. Realizamos entre Prefeitura e DRS 1.558 sessões, equivalente a 26 pacientes. Antes era 170, Donizete, caiu para 26 pacientes. Temos hoje, aguardando na fila de espera para ser atendido, 25 pacientes, equivalente a 1.540 sessões. Ao longo, a Prefeitura tem diminuído o número de sessões licitadas. Era de 4.000 sessões, 2012, para 2.500 sessões para 2020, sendo que existe demanda para os pacientes a serem atendidos. Então, eu percebo, se tem uma fila que pode ser zerada, esses aqui. Então, é tratamento de diabético, úlceras venosas, queimaduras, entre outras coisas. É muito importante para a Prefeitura ter essa consciência. O deputado federal, capitão Derrite, vai estar aqui na cidade de Franca, dia 25, dia 26, ele mandou R$500 mil exatamente para desse quesito aí, no tocante a queimaduras e feridas. Seria muito bom a gente aumentar o número de sessões. Nós temos uma possibilidade, e deixando essas feridas, vai causar um amputamento de membros dessas pessoas. E são pessoas extremamente simples. Eu estive fazendo uma visita a essa clínica, é chocante você ver. Próxima sessão eu vou passar o vídeo para vocês entenderem dessas feridas e das coisas. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que convide o próximo vereador inscrito para o uso da tribuna. Vereadora Cristina Vitorino. Com a palavra, a vereadora Cristina Vitorino, 10 minutos com apertes. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento em nome da mesa, os demais vereadores, público presente. O motivo de eu fazer uso da tribuna hoje é para falar sobre a questão da Casa da Mulher Vitimizada. Ontem eu fiz uma visita, conversei com a coordenadora, né, que está aí à frente desse trabalho. A gente sabe da importância desse trabalho na nossa cidade. Ele já é um trabalho pequeno, com a equipe pequena, mas nós sabemos que com os ocorridos, a quantidade de medidas protetivas e o aumento, né, as mulheres denunciando casos de feminicídio, nós não podemos permitir que a nossa cidade fique sem esse trabalho. Então, eu venho aqui falar ao Executivo, chamar a atenção do Executivo. Eu vi que foi lançado um edital no dia 12/2 e vai até o dia 13/3. Um chamamento público, corrigindo. E até agora ninguém se manifestou. Eu sei que é um trabalho árduo, um pouco que a gente conversou com a equipe, deu para ver que não é um trabalho fácil de ser realizado. A estrutura que tem hoje não é qualquer pessoa, empresa que for realizar esse trabalho, ou parceiro, que vai realizar da forma que está sendo feito. Então, gente, eu peço ao Executivo, já tentaram conversar, mas as condições que o Executivo tem proposto, não dá para eles tocarem o trabalho. Gente, o valor é muito pequeno, anualmente, para ser feito esse ajuste. São vidas. Ali acolhe mãe e filhos. Então, é muito sério isso. Então, eu peço aí para o pessoal do Executivo, que estiver assistindo aqui, que dê uma atenção. Eu conversei bastante com ela estava bem resistente,
porque não querem mais realizar esse trabalho, por questão desse déficit, está sendo bem difícil para eles, mas ela se colocou à disposição a conversar com o executivo, se ouvir e atender a necessidade deles. Então, assim, gente, vamos abrir os olhos, porque nós não podemos ficar sem esse trabalho. Eu vou ficar em cima, eu vou para cima, porque são mulheres correndo risco de vida, famílias. Então, eu vim aqui hoje para dizer que a gente está fiscalizando, que a gente está acompanhando, que a gente está sabendo a realidade. Então, é hora de conversa. Eu sei que já tem aqui um chamamento público, mas se eles já fazem o trabalho, não tem, eu acredito que não tem necessidade de passar para outro. Tem realizado com eficiência. Então, eu aguardo um posicionamento do Executivo. Muito obrigada. Excelência, só uma pequena parte. Pois não. A semana passada também eu fiquei sabendo disso e eu liguei para a Eliette, a secretária de Ação Social, que a preocupação é grande, não é qualquer entidade que cuida disso. Sim. Né? Aí eu procurei saber dela se já havia. Parece que ela fez convite para 2 entidades que pudessem preencher o edital, o chamamento público, para serem chamadas. Mas eu não tinha conhecimento disso que você disse, o valor é baixo. Então, quer dizer, é um trabalho árduo, sacrificante. Se o salário, para pagar os funcionários, se o dinheiro não dá, aí não dá para a entidade ter que arcar com a responsabilidade que é do município. Né? Eu também estou acompanhando isso. A Eliette tinha me acalmado um pouco, mas se o valor repassado é baixo, aí nós vamos ter problema de achar a entidade, porque me parece que era só essa entidade mesmo que estava disposta a esse trabalho. Que legal que você está acompanhando, a gente vai estar junto com você nessa luta. Sim, assim que eu tomei conhecimento, Excelência, eu já fui fazer a visita, fui entender o que está acontecendo, procurar a questão do financeiro, porquê, procurar conhecer a estrutura, tudo mais, para a gente poder acompanhar de perto. É claro, é um trabalho louvável, gente. São mulheres que a gente sabe, elas estão ali, não é porque elas querem, é um momento de necessidade. E Franca é referência, porque não é qualquer cidade que tem um trabalho desse. E hoje está estruturado, está tudo certinho. Se já está certo, então nós temos que fazer o quê? Dar suporte. Eu peço aqui que essa casa venha apoiar. Eu estive conversando com a dona Helenir Rodrigues, uma pessoa séria, bem sensata, administra outros trabalhos. Então, a gente sabe o quanto não é fácil hoje ser parceiro do poder público. Vocês que trabalham, fazem os trabalhos aí das entidades, não é uma missão fácil. Então, tem todo o apoio dessa casa e a gente vou continuar atenta. E, é claro, eu acredito que o Executivo vai repensar, sim, vai refazer os cálculos. Repito, é pequeno, perto da vida dessas mulheres, dessas mães e filhos. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que convide o próximo vereador para o uso da tribuna. Vereador Marco Garcia. Com a palavra, vereador Marco Garcia, 10 minutos com apartes. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, internautas e telespectadores que nos acompanham, notícia boa, né, que Franca está em 8º lugar, subiu 4 posições no ranking no estado de São Paulo de saneamento. É que eu vi a notícia por cima, mas enfim, é uma boa notícia para a nossa cidade e também do lar da dona Nina, que foi contemplado pelo sorteio com R$100 mil.
realmente duas boas notícias para a nossa cidade. Por outro lado, tem uma notícia ruim, a qual o promotor pede, inclusive, a perda do direito político do prefeito, o ressarcimento, uma multa de 100 vezes o salário dele, dá em torno de 2 milhões e cento e poucos mil. Aí eu me pergunto, fez um contrato com a FIP, contrato esse desnecessário, que inclusive, Della Mota, nós representamos junto ao Ministério Público, porque nessa mesma tribuna que eu falo, o doutor Donha falou. Lembra do doutor Donha, que era secretário de Recursos Humanos, que ele não precisava da FIP? Pois agora, novamente, faremos um novo requerimento, vou apresentar novamente ao Ministério Público, perguntar o que aconteceu com aquela representação, porque não dá. No momento em que a nossa cidade continua toda esburacadas, agora não só as ruas, mas também as finanças, não dá para ficar de braço cruzado. Essa casa não pode ser conivente com esse incompetente desse governo. Não pode. Nós não podemos ser subserviente. Temos que fazer o nosso papel de fiscalizar. Portanto, farei. Se os nobres colegas quiserem acompanhar essa representação junto ao MP, pode assinar junto com a gente, porque não dá para ficar calado. No momento em que não tem fralda geriátrica, não tem medicamento, inclusive o Rivaldo falou que vinha nessa casa hoje para usar a tribuna, porque faz 2 meses que não consegue pegar remédio de alto custo. Não sou contra o carnaval, como fala nas redes sociais, de que em outros governos tiveram. Sim, outros governos tiveram. Inclusive o ex-prefeito Sidney Franco da Rocha, que pegou essa cidade com 190 milhões de dívida, herdada pelo PT, e que recapeou quase 400 quilômetros de rua, e que construiu mais de 20 creches, e que muitos batem porque fez um viaduto que dizem superfaturado, mas esses bandidos que falam que foram superfaturados, fizeram a representação ao Ministério Público, vai lá e faça. Se o prefeito superfaturou uma obra, vai lá e faça a representação, porque é um leão no teclado, mas é um gatinho na frente dos homens. Onde está a Secretaria de Saúde? O prefeito adquiriu aquele prédio e fez. Aonde está o novo pronto-socorro? O prefeito Sidney Rocha fez. E deixou para o sucessor dele 60 milhões no caixa. Essa cidade que não tinha CND. Então tinha carnaval, mas tinha serviço prestado à nossa comunidade. Não tinha tantos buracos como tem nessa cidade hoje. Um prefeito que não deu conta de tapar buraco. Mais uma vez, não sou contra o carnaval. Mas no momento em que você deixa faltar as necessidades básicas de um cidadão, não pode ser uma administração de pão e circo. Não pode. Então, porque aonde estava a FIP para orientar, que se tanto falava do escopo, porque o fulcro em que a FIP, os técnicos usaram essas palavras um tanto difíceis, que não deu em nada. Deu hoje, que o prefeito, sofrendo uma ação do Ministério Público, talvez ele até não tenha tanta culpa assim, porque ele foi assessorado pela malfadada FIP, contratada, ainda fez um aditivo de 30 mil reais. Que berço esplêndido é esse que o prefeito está num sono profundo, e que se não se acorda, decisão de justiça, nós não discutimos, nós cumprimos. Será que o jurídico não falou que decisão do TJ não tem efeito suspensivo? Ele recursou ao STF, primeiro não exonerou porque estava aguardando uma decisão do TJ. Horas, se ele estava presente, de corpo presente na audiência, na reunião em que pediu para exonerar, naquele momento ele já ficou sabendo, aí tem que esperar um ofício via AR, em tempos de a internet que nos dá hoje tudo,
É pela internet. Até o WhatsApp serve como prova de que você recebeu, que você foi notificado. Aí ele entra no Supremo. Dias Toffoli reitera o que foi feito pelo TJ. Ele falou que vai esperar chegar uma decisão via Correios para exonerar. É brincadeira. Aí o promotor não conseguiu ver tudo isso e ficar calado. Porque até por dever de ofício, porque o nosso papel é fiscalizar. Mas o MP é o guardião da população, ou não? Então, não podemos ficar de braços cruzados nem boquiabertos. Por quê? Eu não votei na criação daqueles cargos porque era um passa-moleque. Eu repito mais uma vez, 5 mandatos, nunca indiquei uma pessoa e colocou um apaniguado meu. Nunca. Nunca tive um comissionado que fosse indicação de Marco Garcia. Nenhum, em nenhum mandato. E olha que eu tinha um bom relacionamento com o Alexandre Ferreira, um bom relacionamento com o Sidney Rocha, mas não coloquei. Então, por isso, é complicado você votar quando você tem os interesses. É complicado. Olha, eu preciso acomodar 2, 3, 4, 5, então você vota o projeto que esses 4, 5 nós colocamos no governo. Então, é por isso que eu falo, quem não pode camandinga não carrega patuá. Meu pai já dizia isso. O caminhãozinho, quando é muito pequeno, se pôr muita areia, ele quebra, ele para. Então, um dinheiro desnecessário, que não precisava gastar com a FIP, que foram R$400 mil, e R$400 mil é o dinheiro suficiente para fazer tapa-buraco de 30 dias. O sol apareceu. Nesse momento, nesse intervalo entre o sol e a chuva, seria de bom alvitre que colocasse a todo vapor as equipes do tapa-buraco para trabalhar até às 10 da noite. Porque a partir das 10 ou das 22 horas é o horário de descanso. Aos sábados, que trabalha até às 10. Porque precisa fazer uma força-tarefa. Eu me lembro, quando eu trabalhava em fábrica de sapato, que nós costumávamos falar, não sei se fala hoje ainda, quando está no queixo, já lhe darei uma parte, excelência. Então, o que fazia? O que as fábricas faziam? O serão e no sábado. Por quê? Para tirar aquele atraso. Mas eu não vejo isso no poder público. Eu vejo uma vontade imensa de fazer festa, mas eu vejo uma lentidão para resolver aqueles problemas mais básicos da nossa população. Uma parte ao nobre colega. Obrigado pela parte. Às vezes você está mal informado. Eu gostaria de te informar que sábado agora a equipe da Indef trabalhou com 3 equipes trabalhando no dia de sábado. Você pode verificar que é verdade. À noite, eu não vou te dizer para você que vai trabalhar, porque a empresa ela tem que pagar hora extra, né? Então, às vezes ela pega um serviço por um valor, a hora extra do funcionário pode fazer um prejuízo para ela. Isso eu não estou dizendo para você que é por causa disso, mas tem esse detalhe também. Então, a empresa ela não pode também levar prejuízo. Agora, o tapa-buraco está sendo feito e não teve problema de dinheiro, meu filho. Nunca parou por causa de dinheiro, não era igual teve em outras administrações, que você está falando, nunca parou por causa de dinheiro. Então, o que acontece? O trabalho está sendo feito dentro do prazo que a chuva proporciona, a condição de fazer o serviço está sendo feito. Buraco tem demais, porque cada vez que chove vai abrindo mais, isso você está cansado de saber. Você não pode dizer que não sabe, porque você sabe que a maioria do asfalto da cidade é muito antigo e velho. Agora, você falou que na época do prefeito Sidney Rocha teve poucos buracos, mas teve mesmo, ele teve 30 milhões da Sabesp para fazer recapeamento, aí ficou mais fácil. Então eu gostaria de saber que você pudesse analisar as coisas dentro friamente. Tapa-buraco não foi por causa de dinheiro que aconteceu, de estar acontecendo. Mas as equipes estão trabalhando e vai chegar ao ponto de superar toda essa buraqueira. Senhor presidente, eu peço a tolerância só de 2 minutos, já encerrarei.
Realmente, meu caro Nilei, a Sabesp, ela recebeu a concessão por 30 anos, por 30 milhões. Mas vamos voltar só um pouquinho. O prefeito Sidney Rocha pegou com 190 milhões de dívida. Fez 30 milhões, mas ele deixou 60 milhões no caixa. E outra coisa, o atual prefeito teve a impressão de que o contrato venceu na mão dele, ele poderia ter feito uma concessão onerosa. O cavalo passou arriado. Eu não tenho culpa disso. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa mesa de trabalhos, o que o Marcos Haber falou? A prefeitura não passou o dinheiro. Nós sabemos que ficaram 3 meses na época da seca, sem tapa-buraco. Até as formigas, no tempo da seca, ela pega o alimento e leva para dentro, porque sabe que na chuva não tem. O passarinho, olha só a inteligência. Deus deu inteligência para todos, para nós de menos, ou talvez alguém pensa menos. O passarinho, quando ele vai ter o filhote, é como se fosse a mulher tivesse grávida, como o passarinho está para botar o ovo. O que ele faz? Antes, ele corre e faz o ninho. A hora que o ninho está pronto, vai lá, senta, bota o ovo e fica. Então o prefeito, no tempo da seca, não se tapa buraco. Aí começou a chuva, agora eu não posso porque está chovendo. Aí o intervalo é muito curto no período chuvoso. Não, excelência, já é antirregimental, e eu estou só usando os 2 minutos, depois vossa excelência pode pedir, porque senão depois eu vou atrasar um pouco mais o próximo colega a fazer. Por isso que eu não lhe dou essa parte. Então, já terminando, senhor presidente, é por isso. Agora, administração. A pessoa que quer administrar uma cidade tem que saber administrar o próprio CPF. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que convide o próximo vereador para o uso da tribuna. Vereador Correia Neves Júnior. Eu peço, presidente, em nome da liderança, eu gostaria de usar 1 minutinho da palavra. Correia, só um minutinho. Pela liderança do PP, o vereador Nirley de Souza, 5 minutos sem apartes. Posso falar? É só para dizer para o Marcos que ele falou aqui que o Marcos Haber falou que ficou 90 dias sem fazer tapa-buraco no tempo da seca. Eu gostaria que ele trouxesse essa informação por escrito para mim. Viu, Marcos? Eu fico fazendo um requerimento aqui que eu gostaria que você trouxesse por escrito da INDEF esses 90 dias sem fazer tapa-buraco. Excelência, não adianta, vai ser só um trabalho a mais. Os buracos estão aí para mostrar a realidade que o prefeito não deu conta, infelizmente. Com a palavra o vereador Correia Neves Júnior, 10 minutos com apartes. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, primeiro eu gostaria de saudar sempre vibrante eloquência do vereador Mar Garcia. É importante que a gente tenha contundência nos argumentos, o que não quer dizer que a gente concorde com eles, ou pelo menos com parte deles. Eu vejo hoje, travestida dessa questão dos cargos, uma espécie de válvula de escape, onde muitos estão desovando todas as suas insatisfações, todas as suas frustrações em relação ao governo, colocando tudo num grande saco. Sem parar, e eu venho falando sobre isso há muito tempo, sem parar para pensar exatamente diante do que nós estamos. E é preciso essa reflexão. A reflexão que eu proponho não é popular, não agaria aplauso imediato, mas ela é imperativa. Ela é imperativa porque eu vejo alguns excessos, inclusive na representação do MP. Inclusive na representação do MP, que eu lembro é um poder é parte de um poder constituído, mas ele tem uma opinião, quem decide é a justiça. E aí eu concordo com o vereador Mar Garcia. Decisão judicial a gente pode discordar, lamentar, se irritar, mas tem que cumprir. Em algum ponto tem que cumprir. Quanto antes, melhor. Agora, eu volto aqui e eu gostaria de lembrar, até eu gosto, hoje em dia eu vejo muitos embates entre o decano e o vice-decano, entre o vereador Nirley de Souza e o vereador Mar Garcia. O vereador Mar Garcia está aqui há 5 mandatos, se eu não me engano, vereador? 5 mandatos. O vereador Nirley de Souza, 5 mandatos. Se eu não estiver errado na minha conta, minha memória é ruim,
Acho que ambos foram eleitos no governo Gilmar, pela primeira vez, é isso. 2 governos Gilmar, 2 governos Sidney, um governo Alexandre, estamos no governo Gilson. A lei que criou esses cargos comissionados, muitos colocam agora como se fosse uma desgraça oriunda do governo Gilson. Né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É bíblico. Cada um com a sua responsabilidade. A lei que criou estes cargos e foi declarada inconstitucional é de 1995, anterior à estreia dos 2 decanos nessa tribuna. Anterior. Porque senão nós permitimos, e a minha, por mais, vereador Mário Garcia, por mais que eu tenha tido frustrações e decepções com o Gilson de Souza, a minha consciência me força a reconhecer e separar o que é certo do que não é. Em 95 essa lei foi criada. Nos 2 governos do Gilmar Dominici, existiam 336 comissionados, aí incluindo as diretoras de escola. Nos 2 governos Sidney Rocha, também. No governo Alexandre Ferreira, a mesma coisa. E no governo Gilson, houve uma redução. Entre as muitas dificuldades do Gilson, e eu diria até incompetências, está a batalha da comunicação que ele perde, ele não consegue falar, ele tem dificuldade de falar. Ele não conseguiu mostrar nem mesmo que ele fez um corte de 60% nos comissionados. A gente caiu de 336 para 140 e poucos, aí incluídos também. Eu vejo que as pessoas às vezes estão com dificuldades na comparação, porque a hora inclui a diretora de escola, a hora não. Mas são 104 cargos comissionados hoje, mais 30 e poucos de diretoras de escola. Temos, então, 140 e poucos cargos agora, contra 336. Não é uma invenção desse governo. Vou além, que até me espantou, digamos, na violência de algumas colocações ontem na questão proposta pelo promotor Paulo Borges. Eu pergunto, porque se essa tese prosperar, eu pergunto, que alternativa restará ao sucessor de Gilson de Souza, qualquer que seja ele? Porque se até o enfrentamento da questão, ou seja, a proposta de solução do problema, gera uma ação e gera uma perspectiva de perda de mandato, quem vai usar resolver o problema? Como nós vamos fazer com o problema? E aí eu puxo pela memória, e alguém pode até, talvez eu não tenha visto, mas eu não vi nenhum dos ex-prefeitos vivos protestar contra os cargos comissionados. Eu não vi. Eu não vi frase do Sidney dizendo que esses comissionados são uma porcaria. Eu não vi o Alexandre Ferreira, de quem eu discordo tanto, dizer, comissionado não presta. Eu vejo até na plateia alguns que ocuparam cargos comissionados no governo dele. Eu não vi o Gilmar, veja, PT, PSDB, eu não vi o Gilmar dizendo, comissionados são lixo. Eu não vi. Aliás, hoje a Câmara de Vereadores de Franca tem 3 vezes mais comissionados do que a Prefeitura. Sobraram 5 lá, nós temos 15. Eu não acho que esses homens e mulheres que eu vejo assessorando os vereadores são parasitas nem apaniguados. Não acho. Eu acho que é gente competente, dedicada, que trabalha muito além das horas regulamentares, inclusive. Estão sempre dispostos a acompanhar o vereador num evento, numa reunião, num encontro. Agora, por que encontra-se uma forma no governo federal, no governo estadual, na Câmara Municipal e não consegue lá? Essa é a grande questão, para a qual eu não tenho resposta. Eu tentei ajudar, participar, mas eu vejo que todas foram infrutíferas até agora. E aí, Excelência, eu já concedo a parte, eu só quero lembrar uma coisa, também, a bem da verdade, e eu acho que a sua parte vai muito contribuir para o debate. Quando eu vejo até irritação com relação à FIP. A FIP não é um instituto desconhecido de Tubiaganga, uma cidade ficcional de uma novela da Globo. A FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, que faz o levantamento dos principais índices econômicos do país, que serve de referência para municípios e para empresas do Brasil inteiro. Veja, e é isso que eu gostaria para ouvir as considerações de Vossa Excelência. O governo Alexandre, onde nasce o questionamento dessa confusão, o que fez o governo Alexandre, e infelizmente eu não estava naquela legislatura, porque isso teria me provocado repulsa,
O governo Alexandre passou um dispositivo legal para alterar a criação de cargos comissionados e dispensar o aval da Câmara e fazer por decreto. Isso dá origem à ação do MP legítima e necessária. Veja, isso era um absurdo. Queria o governo anterior, e eu não me lembro, né, de tanta indignação, queria o governo anterior autorização monárquica de criar cargo por decreto. Imagina o que seria isso. O prefeito que está lá podia falar, vou criar 30 cargos hoje. Pum, não precisava de autorização legislativa. Contra isso, o MP disse, ó, isso é um absurdo. E passou a questionar a legitimidade dos cargos. Ou foi feita uma primeira tentativa no governo Alexandre, infrutífera. Por quem? Pela Procuradoria-Geral do Município. Porque eu digo, por que termina na FIP? Foi a PGM que fez o questionamento. Assumindo o governo Gilson e nós a presença da legislatura, eu me lembro de um secretário que teve uma passagem bastante rápida pelo governo, foi demitido, de fazer reuniões com os vereadores e alertar, também corretamente, olha, nós temos um problema sério para resolver, que é a questão dos cargos. Fizemos até reuniões aqui. Início, comecinho da nossa legislatura, em 2017. A PGM, então, já sob o comando do Gilson, fez o enfrentamento da questão. E qual que era a discussão, Excelência? A questão era o seguinte, dizia o Ministério Público que as nomenclaturas e estruturas, aliás, a Procuradoria-Geral do Estado, estavam equivocadas. Então, foi feita uma tentativa de regularizar isso. Fizeram uma descrição minuciosa das funções. O que entendeu o Tribunal de Justiça? Não pode, se há descrição minuciosa de funções, é privativo de servidor público concursado. Foi feito um novo enfrentamento da questão, de novo pela PGM do município, pelos procuradores concursados. Falhou de novo. Não pode. Chamou-se a FIP, que é respeitada no Brasil inteiro. A FIP disse, olha, examinamos aqui cada função, eles estão dizendo que não pode, vamos seguir então o contrário. Se não pode ser específica, faremos uma descrição genérica. É um cargo de assessoramento. Foi feito. Também o tribunal disse que não. De que forma nós vamos fazer enfrentamento dessa questão, Excelência? Essa é uma grande questão, porque se vai o enfrentamento via PGM, e eu concordaria com Vossa Excelência, tivesse sido a primeira aposta, a contratação de uma força externa, mas não, ela é decorrente de sucessivos fracassos em tentar resolver o problema. E eu pergunto, como fará o próximo prefeito de Franca? Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Excelência, Vossa Excelência mesmo disse que o Gilson, por reiterada vez, não ouviu Vossa Excelência, que tem um conhecimento, tá? Pode ser não, é o primeiro mandato seu, mas você tem experiência já de, como se tivesse outros mandatos. Primeiro porque Vossa Excelência lê muito, né? E quem lê muito acaba sendo bem mais informado e acaba se entendendo mais. Ele não ouviu. O que me deixou indignado é que o doutor Donha se propôs a fazer, não acatou. Agora, veja bem, um projeto dessa complexidade, se você pega um jurista que tem conhecimento da lei, que é o caso do doutor Donha, dispensa-se, não vou dizer que o final seria o mesmo resultado se o doutor Donha tivesse feito essa reestruturação desses comissionados. Agora, o artigo 37 da Constituição Federal diz que é direção, chefia e assessoramento. E Vossa Excelência há de dar o braço a torcer ou concordar comigo de que muitos comissionados não têm 8ª série. Quem não tem 8ª série, quem não tem uma formação, como que ele pode assessorar? Como que ele pode dirigir? Então, é isso que pegou, Excelência, porque quando tivemos o problema nessa casa, já encerrei, até o saudoso doutor Jé Pereira, nós fomos até o doutor Rigolin, que é um advogado, e que orientou como teria que ser feito. Então, eu acho que faltou um pouco mais de entendimento, até com o próprio doutor Donha, porque talvez seria um resultado diferente. Mas Vossa Excelência tocou num ponto muito importante, como fará os próximos governos. Há de se estudar. Deve ter alguma maneira, porque conforme Vossa Excelência disse, se o governo federal, se o governo estadual tem
Não tem como uma cidade, acredito que até Ribeirão Preto, outras cidades bem maiores que Franca ou menores, tem mais assessores do que tem hoje. O que falta é um estudo talvez mais profundo, é saber, não que a FIP não teve, mas a FIP infelizmente deu certo. Obrigado pela parte, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Eu peço mais 2 minutos para concluir, Excelência. Um assunto Concedido, importante. Excelência. Excelência, Vossa Excelência, é por isso que o debate é importante. Vossa Excelência chegou no ponto que eu queria, antecipando e me possibilitando completar o argumento. Muito obrigado. E eu gosto muito quando o debate é nesse nível, sem conversa de corredor, sem ataque pessoal, no mais alto nível de diálogo, de convergência em pontos e de divergência no que é importante. Veja, Vossa Excelência disse, elenca a questão das competências de eventuais comissionados escolhidos. Aí é que está a questão, Excelência. Por alguma razão, e parte da culpa disso é do próprio Gilson, que não consegue controlar as narrativas, não consegue tocar no problema, explicar e debater. Isso eu estou de acordo. Veja, nós não estamos discutindo em nenhum momento a qualidade do comissionado. Farei uma pequena analogia aqui. Vamos imaginar que nós estivéssemos diante de um motorista que está dirigindo um carro. E ele tem lá o carro, ele é aplicativo, ele é alguma coisa. E nós estamos dizendo, olha, ele está usando o carro para transportar a família dele, ao invés de usar o carro para gerar. Olha, o outro que tinha antes dele era mais eficiente, o cara dirigia melhor, pisava menos no freio, usava a embreagem no momento certo. Ou então você podia dizer, não, olha, o outro nunca bateu, esse está batendo, está resvalando. Todas são discussões importantes que nós temos que ter. Mas o que o TJ decidiu, Excelência, é que o motorista não pode ter carro. Essa é a questão. Nós não estamos discutindo se é a 8ª série, se é PhD, se é doutorado. Nós não estamos discutindo. Nós estamos discutindo que cargos. Vossa Excelência ocupou um cargo comissionado. Não era um parasita. O William Caram ocupou o cargo comissionado. Posso discordar da atuação do William Caram, mas jamais concordaria que alguém o chamasse de parasita. Jamais. Jamais. Por quê? Por quê? Porque nós não devemos, nós não estamos, e as pessoas não entenderam isso. A ordem do TJ não tem a ver com a avaliação de qualidade do comissionado ora colocado, ele tem a ver com a existência do próprio cargo. Nós estamos dizendo que 11 pessoas vão perder as suas funções na Secretaria de Saúde. Não é organizador de escola de samba, como alguns dizem. 11 pessoas vão perder os seus cargos na Secretaria de Saúde, em todas as áreas. E nós não podemos permitir, e eu não, ainda que seja uma voz única, isolada, que apanhe, que seja chincalhada, nós não podemos permitir que essa discussão não se faça. O que o TJ está dizendo, tem inúmeros comissionados no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, todo lugar pode. Veja, cada um de nós que tem a sua escolha para prefeito de Franca, que eventualmente a pessoa apoia um candidato, trabalha na campanha, ele não poderá fazer parte do governo. Ele não poderá fazer parte do governo com as suas competências, não é com as suas incompetências, não, que cada um tem. Como é que pode isso? Então, esta é uma questão fundamental. Eu não conheço cidade no Brasil, não conheço, que não tem, aliás, eu não conheço unidade da federação, né, que não tenha comissionado. Só o gabinete do deputado Roberto Engler, ou o gabinete da deputada Graciela, vai ter 2 vezes mais comissionado que a prefeitura inteira. Eles estão lá para fazer um trabalho, Excelência. Acho que os comissionados merecem, os nossos aqui, os da prefeitura, merecem respeito. Aqueles que não prestam, aqueles que são ruins, que eles sejam execrados. Que eles sejam execrados. Mas o comissionado, nós precisamos desmistificar esse termo. Comissionado não é vagabundo, e eu já vou concluir, Excelência. Comissionado não é parasita. Comissionado, ele ocupa uma função de confiança, escolhido por aquele que foi eleito para assessorá-lo. Tem que ter critério, concordo com a Excelência. Tem que ter desempenho, tem que ter dedicação. Mas a gente sabe quão difícil seria se não houvesse comissionado nenhum. Né? Então, precisa ter. Agora, como nós vamos enfrentar essa questão, é difícil. Eu lembro aqui, só para encerrar, a própria PGM do município de Franca não conseguiu êxito em 3 ocasiões que enfrentou o problema. A FIP também não.
Qual será a alternativa para que aquele que assumir em 1º de janeiro possa levar mais do que 5 pessoas para ajudá-lo, além dos secretários municipais e dos coordenadores, porque é isso que ele terá para conduzir uma cidade de 5 mil habitantes, de 5 mil servidores, quase 400 mil habitantes, com as imensas dificuldades que tem para ser resolvidas. Muito obrigado, Excelência. Peço ao primeiro secretário que convide o próximo vereador para o uso da tribuna. Senhor presidente, não há mais inscritos. Antes de encerrar, uma agenda oficial da semana, dia 20/2, quinta-feira, às 14 horas, audiência pública da Câmara Municipal para prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2019. No dia 28/2, às 9 horas da manhã, audiência pública da Prefeitura Municipal, também referente ao 3º quadrimestre de 2019. Todos os vereadores inscritos já foram convidados para o uso da tribuna. Às 10 horas e 16 minutos, declaro encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos. Convoco os senhores vereadores para a ordem do dia às 14 horas. Bom dia a todos, muito obrigado.